Hoje, o Cidade Alerta veio até Viamão, município bem perto de Porto Alegre, mas com algumas características muito diferentes. Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. O número de moradores aqui é bem menor, são cerca de 240 mil moradores em Viamão. Bem menos gente. Entretanto, Viamão, em comparação com Porto Alegre, é 3 vezes maior. E uma área assim, cercada por muito verde, com características rurais. E eu vim até aqui para falar sobre um mistério, uma curiosidade que há décadas ronda esta região. Muita mata fechada, muita natureza, muitos pássaros, muitos animais silvestres, mas, ao mesmo tempo, também convive com o ser humano. As pessoas procuram esse lugar como refúgio, como abrigo, para uma área de lazer, passar o final de semana com a família. Até mesmo para tirar daqui, dessas árvores, alimentos. Algumas abelhas fazem os favos, há uma extração de mel e justamente foi isso que há quase 10 anos alguns amigos vieram fazer. Extrair mel, deixados nos favos, aos pés das árvores, pelas abelhas. Mas o acesso, ele é muito difícil. Quando chega à noite, principalmente no final de tarde, é mais arriscado ainda. Esses amigos que vieram até aqui, que vieram até essa região, eles percorreram todo esse matagal. Não tinha tecnologia, não tinha GPS, não tinha bússola, não tinha nada disso. Eles acabaram se perdendo nessa mata. E aí é que começou o drama para esses amigos. Foi neste ponto que os amigos se perderam. Observem bem, Josemar vai me acompanhar, aqui são muitas trilhas. Poderiam pegar essa trilha, daqui a pouco poderiam descer uma verdadeira encruzilhada. Poderiam vir por uma outra trilha aqui, um pouquinho mais fechada. Quem sabe essa trilha não daria acesso à saída do mato, mas não são apenas 2 alternativas, 3 ou 4, são muito mais. Existe ainda essa outra possibilidade de seguir por aqui, aí vindo por essa trilha, surge mais uma outra, logo aqui à minha direita, de noite sozinho no escuro, não sabiam o que fazer. Havia, aliás, apenas uma vela. E quando essa vela começou já a se apagar, eis que de repente o pânico aumenta e surge o mistério. E o mistério qual é? A gente pode observar caminhando por aqui. Observe só, Josemar, mostra aqui os meus pés. É muito barulho ao passar por aqui, ao pisar nas folhagens, se faz muito barulho. E eles começaram a ouvir um barulho muito diferente. Nesse matagal, sem saber o que fazer, não tinha outra alternativa. Era sair correndo e nada mais, apenas fugir. Não se sabia o que era, só se sabia que era algo não humano. Não era um ser humano. O que seria? Olha, poderia ter inclusive naquele momento alguns uivos parecidos com esses. E aí a gente já leva a criar alguma desconfiança. A noite era de lua cheia. E agora nós vamos revelar um desses amigos e aonde eu estou, aqui em Viamão, no Parque Saint-Hilaire. O Marcelo é quem estava nesse dia, ficou perdido no mato, e o senhor tem certeza que não era uma pessoa que estava perseguindo o senhor e seu amigo? Não era, porque era muito assim, estava escuro, né? Não deu para ver, mas era muito pesado, né? Pelas folhas, que nós estava caminhando pela estrada, né? E estava amassando, estava caminhando que nem gente, de em pé. Era um barulho assim, sabe? Posso fazer aqui? Claro, vamos ouvir inclusive aqui, ó. Assim, ó. Mas bem mais forte, sabe? Mais pesado. Isso. Porque folha de eucalipto é mais seca e faz barulho. E o senhor viu o vulto? Grande? Grande. Mais de 2 metros? Isso. Tanto que aqui na época, né, que eu vi num site que pessoas vieram de São Paulo, né, para passear, foi ver as plantações, a botânica, né. E eles tiveram também meio parecido, uma coisa correu e eles não sabiam o que era, né. Era peludo? Ele disse que não tinha, como é que eu vou explicar assim, tinha uma cara, entendeu? Mas não dava para ver, porque era escuro, era alto. Ele durou assim mais ou menos, acho que uns 2 metros, 2,10 metros de altura. O que o senhor imagina que poderia ser? Um lobisomem? Eu considero sim, né? Para mim não tem um descarto que seja outra coisa a não ser um lobisomem.
E o seu amigo que estava com o senhor nesse dia, infelizmente morreu mais tarde, por motivos de causas naturais, mas ele ficou muito traumatizado. Ele gostava da natureza. Só que ele parou de caminhar porque ele via muito barulho, né, nas matas, homem, até fantasma, essas coisas, sabe? Ele disse que... Então... Desde que ele viu o lobisomem, passou a temer. Esse dia, né, quer dizer, nesse dia na noite, né, foi umas 8 da noite que aconteceu, e foi o maior susto que tomou. O lobisomem do Parque Saint-Hilaire. E Marcelo, tem uma curiosidade, não é a primeira vez que o Marcelo ficou frente a frente, de perto, com o lobisomem. O senhor já viu um lobisomem também na praia, é verdade? Ah, na praia sim. Aí chegando lá nas dunas, né, para mostrar o local onde que eu sempre sempre pescava, né. Então nós fomos lá e de repente, assim, por nada, né, ele me parou, eu falei, o que foi, né? Olha lá, eu olhei assim, saiu de trás das dunas, assim, pelo outro lado, entendeu? E aí eu vi aquela coisa alta, escura, eu sem saber o que, né? Curioso, eu cheguei um pouco mais perto, né? E aquilo balançava, aquilo enjoava também. De repente aquilo começou a disparar na nossa frente. Eu comecei a correr, né? Aí eu olhava para trás, aquilo não parava de descer as dunas. Aí de repente assim eu já estava cansado, eu ia me entregar de tudo que eu corri para a direção da onde que eu estava, né? Onde que eu vim da direção da como é que se diz, do acampamento. Aí é o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Pois é. Incrivelmente assim, depois que eu estava cansando, eu olhei para trás, ligeiro, e de repente desapareceu. Para o senhor, o lobisomem existe? Para mim existe, sem dúvida, porque o que eu vi ali não podia ser outra coisa, né? Gente não podia ser, né? Animal, alguma coisa assim. Tanto que eu fiquei enjoado, uma coisa, passou uma energia negativa. E aqui no Parque Saint-Hilaire, em meio a esse matagal, em meio a essa mata fechada, existem também outras histórias. Histórias curiosas, histórias sobrenaturais, histórias misteriosas. Não apenas um lobisomem estaria rondando esta região. Não apenas um lobisomem estaria assombrando, assustando aqueles que frequentam aqui, principalmente à noite. O Cristiano é outro frequentador do parque. O senhor não viu um lobisomem, o senhor viu outra coisa. Seria uma assombração? Acho que sim, por jeito sim. Eu não vejo muito, mas o que eu vi foi... Nós estávamos caminhando meio no campo, assim, como a gente está agora. Daí, sem querer, eu fiquei olhando para o mato, assim, como está aqui. Daí, sem querer, eu mostrei pro cara ali, ó. Mostrei pra ele, olha ali o cara ali, ó. Daí, de repente, quando ele foi ver, não tá mais ali, sumiu. De uma hora para outra? De uma hora para outra. Mas o senhor viu a presença de alguém, alguma coisa estava ali? Sim, eu vi. De repente? E aí sumiu, não vi mais. Num instante? Num instante. O senhor ficou assustado? Assustado não fiquei. Eu tenho mais medo dos vivos que dos mortos. Ah, é? Uhum. Os rios são mais perigosos? Os bandidos, principalmente. Depois de tantas histórias que Viamão guarda, histórias misteriosas de aparição de lobisomens, histórias de aparição de fantasmas, alguém aí de casa pode se perguntar, bom, Voltaire, alguém quer provas, provas mais contundentes, além de relatos de testemunhas que presenciaram um lobisomem aqui no Parque Saint-Hilaire, que presenciaram uma assombração bem aqui nesse ponto, bem aqui ao meu lado. Alguém pode querer provas materiais, provas concretas. Pois bem, nesta mesma época em que um fantasma apareceu aqui, em que um lobisomem também foi visto nesta região, eis que dias depois, a poucos quilômetros de distância deste ponto, apenas 2 quilômetros de distância deste local, eis que numa propriedade surgem animais mortos. E ninguém sabe como esses animais apareceram. Ninguém sabe de que maneira esses animais foram mortos. E nós vamos também aqui, ao menos, tentar desvendar este mistério da mortandade de animais depois da aparição de fantasmas e de um lobisomem aqui em Viamão.